Pessoal, hoje nós vamos tratar da parte de distribuição motora, tá? Essa parte de distribuição motora, gente, é só para vocês estarem entrando de acordo com o que a gente está falando aqui, é o seguinte. Quando eu falar de distribuição motora, a gente tem aqui a engrenagem do virabrequim, a engrenagem do comando, e aí a gente tem aqui duas posturas, nós vamos ver aqui, que é o sistema direto e indireto. Em alguns casos, não é o caso de, por exemplo, ainda dos tratores, mas a gente pode ter engrenamento por corrente, pode ter engrenamento por correia, tá? Já estão falando desses motor menor de trator que estão falando aí que os novos aí estão querendo vir com correia dentada. Diminui, no caso, o ruído, mas, por outro lado, é um negócio que, se não fizer manutenção, estoura o cabeçote, tá? Então, é só para vocês ficarem cientes o que é isso. O que faz parte realmente no caso do nosso sistema aqui? Ó. Eu tenho aqui, a parte de distribuição está englobada o comando de válvula, virabrequim, tucho, que é esse cara verde aqui que eles estão falando aqui, vareta, o balanceiro e válvula, tá? Logicamente, gente, conforme vai mudando os motores ou evoluindo, eu posso ter um motor com 8 válvulas, eu posso ter um motor com 3 válvulas por cilindro, 4 válvulas por cilindro, 5 válvulas por cilindro, 6 válvulas por cilindro, aí depende, no caso, que motor que a gente está falando. Mas os mais comuns vocês vão encontrar aí é de 2, tem motor diesel com 2, com 3 e com 4 válvulas por cilindro. Esses são os mais comuns, tá? Aí, por outro lado, gente, o que a gente tem aí que está verificando? Então, se, por acaso, toda vez que vocês forem regular a válvula, eu tenho que acertar o quê? Ponto de ignição. O que é ponto de ignição? Primeiro cilindro, no caso, em explosão, ou o quarto ou o sexto em balanço, tá? Se for o quarto ou o sexto, porque com 4 cilindros, o quarto vai estar em balanço. Se for o 6 vai estar em balanço, tá? E a gente normalmente olha o quê? Vai olhar o balanceiro aqui que vocês estão vendo. Se eu tivesse, esse aqui é um sistema, no caso de distribuição motora, gente, que na verdade é um sistema que a gente chama de OHV. Quer dizer que o comando de válvula dele aqui está dentro do quê? Do cabeçote, dentro do motor, do bloco do motor. E quando eu tiver um OHC, tá? O comando está na cabeça ou no cabeçote, tá? O comum para esses motores grandes que vocês pegarem de máquina, tá? Máquina grande, ou se não, mesmo os tratores 6 cilindros aí, a maioria deles é esse modelo. Os 4 pode ser que eu encontre, por exemplo, com um sistema OHV. Só que daí, quando eu tiver OHV, ele não tem essa haste aqui e o comando vai estar aqui em cima e ele aciona diretamente a válvula. Então, eu tenho aqui a condição, a válvula aberta, que o ressalto, ou se não, o lóbulo, no caso do meu comando de válvula, está abrindo a válvula e fazendo a entrada da mistura ou saída dos gases, dependendo, no caso, qual válvula que estiver aberta. E aqui, quando ela estiver fechada totalmente. Então, aqui nós temos um fechamento mecânico. Não existe nada, sei lá, vedação, alguma coisa que tenha aqui, a angulação da válvula, que é a angulação da sede. Aço a aço. Então, ele vai fechar aqui e não vai passar nada, nenhuma taxa de compressão, nada. Tá? Aqui, se a gente pegar, ó, ele fala de distribuição indireta e direta. O que vem a ser isso aqui, na verdade? É a forma como que vai estar conectado. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, um exemplo aqui, está com corrente, ó. É um motor aí com engrenamento por corrente. Esse aqui é indireto. O que é indireto? Porque eu vou estar com o comando de válvula aqui embaixo e o virabrequim aqui embaixo. Então, ele vai ter uma relação aqui que vai estar intermediária ao conjunto aqui para poder fazer a troca, no caso, o sincronismo do motor, tá? Se eu pegasse um carro qualquer aí, vocês vão ver, que quando eu falei em correia dentada, a correia dentada vem do comando aqui de cima, vem direto no virabrequim. E o que é comum, por exemplo, para as máquinas? Para as máquinas, o comum é esse aqui, ó, engrenamento direto. Só que esse engrenamento direto que ele está mostrando aqui, ó, ele pode ser colocado
atrás do lado do volante ou na frente, no caso, do lado da bomba d'água. Isso aí varia de motor para motor. Se eu pegar o motor NEF, que foi usado muito tempo aí pela New Holland, vocês vão ver que o motor NEF nada mais é que era um motor que é um motor Cummins, que é agrícola, tá? E a parte de distribuição dele foi colocada para trás do motor. Mas o Cummins normal, a parte de distribuição é colocada na frente, tá? E esse cara aqui ainda eu posso falar para vocês assim, eu olhando esse do jeito que está aqui, é um motor MWM com engrenamento intermediário. O que é engrenamento intermediário? Então eu teria a parte de baixo aqui, ó, eu teria no caso aqui o meu virabrequim. E todas as engrenagens que tem aqui vão fazer a ligação para me chegar aqui em cima no comando de válvula, tá? E existe outro modelo que seria esse que foi mostrado no começo para vocês, ó. Se eu pegar um motor Mercedes, um motor, ele tem aqui diretamente a engrenagem, no caso do virabrequim, e conectado ela, não tem uma engrenagem aqui, uma correia, não tem aqui uma corrente. A engrenagem, ela encaixa na cabeça da outra engrenagem. Eu teria, no caso, engrenamento direto. Nesse caso, eu não teria, no caso, nenhuma engrenagem intermediária aqui, ó, que é essa que vocês estão vendo. Tá? E, consequentemente, o que acontece? É muito mais fácil de eu acertar o ponto de ignição. Com os motores novos, se eu falar assim, eu tenho um motor que é usado hoje lá, um motor FTP, que é usado pela New Holland. Beleza. Eu posso ter, por exemplo, a engrenagem do comando, eu posso ter uma engrenagem intermediária, eu posso ter uma engrenagem que vai direto no comando. Então, eu tenho 3 ou 4 engrenagens, só que o que realmente eu tenho que fazer é acertar o sincronismo. Só que, se eu falar que eu tenho um sistema eletrônico, eu preciso, no caso, acertar sincronismo? Não. Eu vou ter um sensor que vai fazer isso para mim, que vai achar a fase do motor. O que é a fase do motor? O número 1, o primeiro cilindro. Tá? Porque se vocês olharem aqui, ó, eu tenho aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui engrenagem, no caso do virabrequim, eu tenho uma engrenagem intermediária, outra engrenagem intermediária, aqui é a engrenagem da bomba d'água, aqui eu tenho mais uma engrenagem intermediária, aqui outra engrenagem intermediária aqui, e aqui o comando de válvula. Essa aqui da bomba de alta e outra aqui, essa aqui pode ser da bomba do compressor bomba de alta, e essa aqui pode ser, por exemplo, do hidráulico, ou se não, do vácuo do motor, tá? Que é para acionar o sistema de freio. Então, mediante isso, vocês vão ter que olhar aqui o posicionamento desses caras aqui, vai ter um ponto de referência aqui, um ponto de referência aqui, um ponto de referência aqui. Na hora da montagem do motor, eu tenho que acertar todas essas posições. Vocês lembram que eu falei lá no começo para vocês que eu tenho pistão gêmeo no caso do motor? O que é o pistão gêmeo? O pistão gêmeo, na verdade, Então ele tem, o pistão gêmeo, os dois sobem junto. Então eu tenho o primeiro e o quarto. O segundo e o terceiro, num 4 cilindros. Se eu pegar um 6 cilindros, o primeiro e o sexto, o segundo e o quinto, e o terceiro e o quarto sobem junto. Então ele vai, no caso, se modificando e sempre vai ter 2 pistões subindo junto. Porque um vai ter que sempre estar em explosão e um vai ter que estar sempre em balanço, tá? Para mim estar acertando. Se vocês pegarem um trator mais antigo, que eu tenho que tirar o comando de válvula lá, ou tirar a bomba injetora, tá? A bomba injetora, ela tem que ser acertada no sincronismo, senão você não consegue acertar o débito de injeção. Então, toda vez que eu for tirar uma bomba injetora, eu tenho que colocar o motor no ponto de injeção, ou no ponto, no caso que eles chamam, que é onde vai estar o ponto morto superior. Então, o número 1 vai estar lá totalmente em cima. Geralmente, ele vem uma marca lá na polia dianteira e uma flecha lá indicando que aquele lá é o número 1. Então, você coloca... professor, mas eu não sei se é o número 1 ou se está no número 6, se está no número 4. O que você faz? Tira a tampa de válvula e vê lá, no caso, o cruzamento de válvula.
Se o número 1 estiver parado e o 6 estiver batendo, estiver, no caso, balançando, ou o número 1 estiver parado e o 4 estiver balançando, eu sei que aquele número 1 lá é o dianteiro. Em algumas circunstâncias, o número 1 passa a ser o traseiro, lá que é atrás lá do motor, do lado do volante. Aí depende do motor. Aí são especificações do motor. Aí o que eu vou ter que prestar atenção? Se o número 1 é aquele, porque daí eu coloco aquela marca de referência e o número 1 não vai estar, no caso, em explosão. Só que existe um negócio que é o mecanismo, ou a parte física, mecânica do conjunto, que se eu colocar o número 1 ou o número, no caso, 6, vai ser o mesmo posicionamento. A única coisa que eu tenho que fazer é trocar o posicionamento, no caso do que? Se for uma bomba injetora, dos tubos de alimentação do bico injetor. É como se eu pegasse um carro, no caso, com ignição e trocasse os cabos de ignição, tá? Quando eu falo dos canos, é que os canos vão dar o débito de injeção. Vai dar o quê? A injeção de combustível naquele cilindro que é o adequado. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Então, se eu pegar um eletrônico, ele vai ter um sensor que identifica o primeiro cilindro. Se eu pegar um mecânico, eu tenho que, no caso, fazer o sincronismo mecânico. Tá? Então, até 2018, 2019, vocês tinham bastante tratores ainda que saíam tudo com bomba injetora ainda, principalmente de pequena capacidade. E a partir de 2020, 2021, agora todos os motores vão ser obrigados a sair com sistema de injeção eletrônica. Então, vai ser obrigado, por exemplo, o pessoal, todos eles trabalhar com um sistema de injeção. E essa injeção propicia, no caso, eu mexer, desde que o sistema esteja, no caso, conectado certo, ele vai achar posicionamento e vai achar onde que vai ter que dar o débito no primeiro cilindro. Tá? Porque ele vai ter uma parte mecânica que identifica isso para mim. Então, ele tem um sensor, e aí nesse sensor tem uma roda fônica, essa roda fônica, na hora que ela passar ali naquela posição, vai identificar que é o número 1. Quando ele identificou, ele dá o débito de injeção e começa a dar a ordem de combustão, explosão, no caso, por cilindro. Aqui, assim, por que está mostrando esse processo que não é transmissão e está falando em redução e ampliação? Porque é o seguinte, gente, quando eu falar que o motor é 4 tempos, ele tem que dar 2 voltas no virabrequim para completar um ciclo de trabalho. Então, o que ele vai fazer? Se o motor dá 180 graus, ele faz admissão. Mais 180, ele faz o quê? Compressão. Mais 180, ele dá o quê? A combustão ou explosão, no caso de combustível. E no último caso, mais 180, ele fez o quê? O escapamento. Eu somando isso aí tudo, dá o quê? 180 com 180, 360, uma volta. Depois eu dei mais uma volta, 360, 720 graus. Então eu tenho que o meu motor, para completar um ciclo de trabalho num cilindro, ele tem que dar 2 voltas no virabrequim para completar esse ciclo. Isso quer dizer que toda vez que eu estiver funcionando o motor, é 2 voltas no virabrequim para uma no comando. Se o virabrequim roda a 2.000 giros, a parte do comando vai estar rodando, no caso, a 1.000 giros. Tá? Então, a rotação muda um em relação ao outro para poder, no caso, você fazer o ciclo de trabalho. Diferente se eu tivesse um motor 2 tempos, que daí, numa volta ou num 360 graus, ele fazia admissão, compressão, explosão e escapamento. Então, a cada 180, ele fazia 2 ciclos de trabalho. Então, por isso que a gente chama que o motor é 4 tempos. Ele precisa 2 voltas no virabrequim para fazer os 4, no caso, tempos do motor. Tá? E aí ele fala aqui que é a ampliação. Por quê? O virabrequim ele tem uma engrenagem pequena e o comando de válvula vai ter uma engrenagem que dá 2 vezes o tamanho da do virabrequim. Então ele teve um processo de redução, então a velocidade do comando de válvula é menor. Tá? E aí vem fazendo o ciclo de trabalho conforme, no caso, o trabalho que vai executando o motor. Se vocês pegassem um diagrama de válvula, teria como saber qual ou o que estava fazendo cada um dos cilindros. Se está em explosão, se está em balanço, se ele está em admissão, se ele está em escape, se ele está em compressão, tá? Então, dessa forma,
eu tenho como saber como é que é o comportamento do comando, tá? E assim, se vocês, por exemplo, tivessem ali, mexer no lóbulo, por exemplo, do comando, vocês vão conseguir que ele abra por mais tempo, vai encher mais o cilindro. Ou se você deixar ele mais pontiagudo, ele vai encher mais rápido. Então, dessa forma, vocês mexendo nessa situação, não é o caso que o mecânico vai ficar fazendo. Mas se o caboclo gosta de, por exemplo, mexer no motor para poder ficar mais forte, ficar para andar, alguma coisa assim, vocês vão ver que, de uma forma geral, o que acontece é que ele, obrigatoriamente, ele vai ter que estar mexendo nessa relação para o motor estar admitindo mais ar, por exemplo, mecanicamente. Então, quando eu falar que o motor é aspirado, é o processo que ele faz do ponto morto superior até o ponto morto inferior. Quando eu falar que é um motor turboalimentado, eu tenho, no caso, um compressor que está empurrando a mistura para dentro, tá? Para ocorrer o quê? A queima e a compressão, no caso, do cilindro. Aqui ele está falando, no caso, da parte de redução, e a ampliação é ao contrário. Daí a motora, no caso, é a grande e a movida a menor. Só um detalhe aqui para vocês verem. Aqui, ó, isso sim, gente. O que é um diagrama de válvula? Diagrama de válvula, gente, é o comportamento, no caso do motor, e o tempo que ele fica aberto. Tá? Essa linha imaginária que vocês estão vendo aqui, ó, preta de fora a fora, se eu pegar ela daqui até aqui, eu tenho quantos graus? Metade de uma circunferência. Tem quantos graus? Alguém sabe me dizer aí? Metade de uma circunferência tem quantos graus? 180. 180. Muito bem. Aí, ó, volto lá, Dalton, ó. Peguei aqui, ela tem 180. Só que a válvula abriu 20 graus, ponto 20 antes no caso do zero. Então, 180 mais 20, eu tenho 200 graus já. Só que ela terminou, no caso de abertura dela, o conjunto, 46,20. Então, eu vou ter 246,40 minutos, a minha válvula de admissão permaneceu aberta. Isso quer dizer que o pistão ele estava no ponto morto superior, antes dele chegar no ponto morto superior, ele já começou a abrir a válvula, começou a encher a câmara, porque a mistura é mais fria, é diferente da quente. E aí o que aconteceu? Ó, antes disso ele começou a abrir, começou a encher, encheu, veio até o ponto morto inferior, e depois do ponto morto inferior começou a comprimir a mistura, ele manteve aberta a válvula ainda por 46 graus e 20 do virabrequim. O que eu ganhei com isso, gente? Eficiência do motor. Porque se o motor tiver assim, ó, zero aqui e zero aqui, na hora que vocês socar o pé no acelerador, ele murcha. É a mesma coisa que eu ficar sem potência. Então dá aquela murchada, demora para responder, para depois ele levantar o giro. E quanto que você começa a aspirar aqui, você vai ter um rendimento máximo no caso do motor, você vai ter muito mais que metade do ciclo de trabalho dele, tá? E vou estar ali com 66,40 minutos a mais para enchimento, no caso desse cilindro. Então, raramente, gente, vocês vão pegar um comando de válvula que ele esteja zero aqui, tá? Se vocês fizerem aqui pelo vermelho agora, o que aconteceu aqui, o vermelho, ó? O escapamento ele começou a abrir 55,20 antes do ponto morto inferior. Do zero aqui até esse zero aqui tem 180. Então, o que ele fez aqui? 180, no caso, mais 55, eu tenho, no caso, 235. É isso? Mais 23,20 aqui, ó. Então, eu tenho que o meu escapamento, ele ficou aberto aqui, ó. 235 mais 23, 258,40. Então, o meu escapamento ele ficou, no caso, aberto para expelir os gases ou a fumaça que estava lá dentro, no caso depois de queimada,
258 graus aqui aberto, tá? Então, com isso, eu consigo eliminar todos os gases do sistema e consigo admitir. A gente tem que pensar assim, quando o ar entra, ele é mais pesado, porque ele é, no caso, está frio. E quando ele está saindo, que ele está quente, ele está mais leve. Então, por isso que a gente tem uma diferença aqui de angulação, que a gente está mostrando aqui, de alguns graus aqui entre admissão e escapamento. E se vocês pegarem aqui, gente, ó, cruzar esse 23 aqui e esse 20 aqui, então esse tempo que os dois estão entreabertos aqui na ponta morto superior, a gente chama que é tempo de lavagem do motor. O que é tempo de lavagem? É o tempo em que a gente fala assim, vou regular a válvula. Ah, o sexto lá está em balanço, está terminando a explosão, ou está terminando lá, no caso, a explosão e vai começar a exaustão lá. Então faz esse cruzamento, tá? Então, ele está começando a admissão e está terminando a exaustão. Então, ele fica cruzando e aí, contraposto a ele, vai ter um cilindro lá que vai estar totalmente fechado, que seria o quê? O número 1. Então, o número 1 está em explosão e o sexto está em balanço. A hora que eu colocar o sexto em explosão, o número 1 vai estar em balanço. E aí eu faço vice-versa. Se eu colocar, por exemplo, o 2 em explosão, o 5 vai estar em balanço. Se eu colocar o 5 em balanço, o 2 em balanço, o 5 vai estar em explosão. Se eu fizer com o 3 em explosão, 4 em balanço. Se eu colocar o 4 em balanço, o 3 em explosão, tá? Ele vai fazendo esse cruzamento aonde eu faço a distribuição melhor, no caso, das explosões dentro do sistema. Quer ver, ó? Me ajudem aí. O motor precisa dar, no caso, 720 graus para dar um ciclo de trabalho. Se eu dividir isso por 4, tá? Dividir por 4 cilindros, a cada quantos graus vai ter uma explosão dentro, no caso, desse trabalho deles? É só dividir 720 por 4. Dá quanto? 180, professor. 180. Então, a cada 180 graus, eu vou ter uma explosão. Então, eu tenho que a rotação do motor vai ficar mais, no caso, desequilibrada. Se eu pegar um motor 3 cilindros, é pior ainda. Então, se eu pegar 3 cilindros e dividir por 720, eu vou ter uma medida aí meio estrombólica, não vai? Ou uma medida que não é padrão, no caso que a gente chama. Então, se eu pegar 720 e dividir por 3 lá, vai dar 100 dá mais de 240 graus. Então, a cada 240 graus, a gente vai ter uma explosão. Então, fica mais quadrado. Aí, o motor fica mais, o quê? Chacoalhando. A marcha lenta dele, para ela se equalizar, eu vou ter que erguer muita rotação. E se eu pegasse um motor 6 cilindros, ó, 6 dividido por 720, dá quanto? O 720 dividido por 6, não, ou 6 dividido por 120 graus, não é isso, gente? É. O que aconteceu? Diminuir. Se eu colocasse um 8 cilindros, 90 graus? É isso? Isso. Vocês podem ver que a relação começa a diminuir o tamanho, no caso, do ângulo. Quando eu começo a diminuir o tamanho do ângulo, eu começo a dar as explosões mais perto um do outro. E quanto maior o número de cilindros, gente, mais o quê? Equilibrado vai ficar o funcionamento do motor. O motor vai ficar mais redondinho. Alguém de vocês já viram o funcionamento do motor 3 cilindros? Como é que é? Ele fica quietinho ou ele fica tudo meio trepidando lá? Parece que tá vibrando demais. Até o motor dos trator 3 cilindros parece que tá quebrando na hora que tá funcionando. Não sei se vocês viram lá, tem uns modelos deles aí que eles usam 3 cilindros, que ele fica estralando, parece que tá tudo quebrando. Prestaram atenção nisso já ou não? Já. Ou se não, para quem nunca prestou atenção nisso daí, dá uma olhada no motor 3 cilindros, que é esses que estão saindo nos carros, para vocês verem. Se você tiver com o capô fechado, você não vê nada. Parece que está funcionando normal. Aí, na hora que vocês abrirem o capô e olhar para o motor parece estar chacoalhando, que vai cair de dentro, de dentro onde ele fica fixado.
Ele só não cai porque ele está fixado em cima no quê? De coxinha, e o coxinho fica torsionando. E aí, na hora que você vai acelerando, ele equilibra, tá? Única coisa que eu não sei se a indústria deve ter feito já alguns testes, porque quando a gente tem números ímpares para motores, na parte de distribuição, igual vocês estão vendo aqui, ele tem uma desequalização no caso de funcionamento. Então, para corrigir isso, os caras colocam, no caso, compensador de massa ou árvores contrarrotantes. Essas árvores contrarrotantes, na verdade, que a gente fala em motores, são árvores que ela trabalha o dobro de velocidade no caso do virabrequim. Então, as vibrações que são geradas pelo funcionamento do motor, como ela começa a trabalhar em rotações mais elevadas, elas se anulam. E aí eu deixo, no caso, mais equilibrada. Senão ia quebrar um motor atrás, ou quebrar um virabrequim atrás do outro. Então, por isso que o pessoal coloca aí esses sistemas que, no caso, compensa quando eu tenho motores que são, no caso, ímpares. Tem aí motor, por exemplo, que é usado na ACO, que é 7 cilindros, tem o 3 cilindros, tem 5 cilindros, motor diesel, e todos eles têm que ter esse sistema, no caso de compensação, no caso de vibração, senão eu vou quebrar, no caso, o virabrequim no meio, tá? Então, os motores que são pares, quanto mais equalizado vocês tiverem, melhor, tá? Então, ele vai trabalhar mais redondo. Vocês querem ver uma característica que o pessoal diz que é um negócio assim, bonito de ver? Quem já viu moto Harley funcionando? A Harley Davidson lá funcionando? Não parece que tá Já vi, quadrado né? aquele troço? Aham. Então, parece um motor de Fusca velho falhando, né? Mas Isso. aí a Harley diz que aquilo lá é uma característica do motor deles e, no caso, como se eles pegaram e homologaram aquilo como se fosse a patente. Diz que ninguém pode ter o ronco igual aquele, que é uma característica da chopper deles. Só que assim, se você pegar um motor daquele 1600, sobe em cima, se você não está acostumado a andar com uma moto daquela, na hora que você descer, você está com o braço vibrando e doendo, de tanto segurar aquilo, de tanta vibração. São 2 pistão, então ele bate plá, 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 daí fica fazendo aquele ruído estranho, no caso do motor. Mas diz que é uma característica do motor. Tá? Se vocês pegarem motor 6 cilindros, 8 cilindros, no caso de veículos, ou mesmo de máquinas, vocês pegam, quanto maior o número de cilindros, mais quietinho vai ser o motor. Se eu pegar uma Scania lá, um motor Scania 8 cilindros, vocês vão ver que o motor trabalha bem redondo. Quase paradão lá. Por quê? A distribuição dessas explosões fica muito próximas, no caso das angulações, no caso, para ela estar trabalhando. Então, cada vez que ocorrer uma explosão, ela vai dar o giro, não tem que ficar acumulando inércia por peso, ou contrapeso que é colocado no volante, ou se não nas polias, ou no próprio virabrequim. Então, com isso, eu ganho, por exemplo, aí a questão de funcionamento ideal, por exemplo, do motor. Tá? Caminhonete. Quem já andou de F1000 aí já viu que a F1000, ela, no caso, ela tem um funcionamento, parece que ela está meio vibrando. Os motor Perks também, que eram usados nas D20, as primeiras Silverado, que era 4 cilindros, que era motor Maximum, lá, então tinha um motor que fazia assim, as vibrações meio estranhas. Tá? Depois, os trator que usaram motor MWM também, tiraram os compensadores de massa, aí vibrava demais o trator também. Então, são coisas que o pessoal foram vendo para frente aí, teria que, no caso, tá verificando. Então, o posicionamento aqui dessa questão aqui vai estar influenciando. Então, se eu pegar esse cara aqui, alterar demais aqui a abertura de válvula, consequentemente vai ficar muito mais tempo aberto. Se ele ficar muito mais tempo aberto, enche mais, vai dar mais potência, mas em contraproposta, o motor vai ficar mais desequalizado. É a mesma coisa se eu deixar ele mais pontiagudo também. Se eu deixar ele mais pontiagudo, para ele abrir mais a válvula, para ela entrar mais ar lá dentro, também o sistema vai ficar com a marcha lenta irregular. Então, os caras, para compensar isso, os caras falam assim, não, quando chegar a 2.000, 2.000 e poucos giros, o motor fica redondo. Mas imagine você ter uma marcha lenta de um trator funcionando sempre a 2.000 giros. O consumo disso vai ser altíssimo. Então, a gente vai ter problema em relação a isso daí, tá?
Aqui ele só está falando das aberturas, que vai ser no momento certo, tá? Então, a gente tem o cruzamento, no caso, no final, e tem o cruzamento na hora do escapamento com admissão também no PMI. Mas o que a gente verifica é do PMS, não do PMI. E aqui todos os tempos do motor. Então, eu tenho aqui o intake aqui e o exhaust. Na verdade, aqui eu vou ter a parte de admissão e a parte de exaustão. E depois eu tenho a parte de compressão e a parte, no caso, de explosão, tá? Então, o tempo de admissão, o tempo de escape, depois eu tenho o tempo de compressão e o tempo de explosão, que é o que gera energia. Se eu perguntasse para vocês qual que é o tempo que gera energia, o único tempo que gera energia no motor é o tempo de explosão. O restante é tempo improdutivo, tá? E aí, para cada característica que a gente tem do motor, dependendo, no caso, o sistema de distribuição que ele é desenvolvido, o que acontece? Eles vão mudando essa curva aqui que a gente está falando. Abre antes ou fecha depois. Então, cada motor ele vai ter uma solução aqui, uma forma, no caso, de estar trabalhando, gente. Cada motor. E com isso, o que acontece aqui? Quando eles mexem nessa curva de válvula de admissão aqui, eu vou deixar o meu motor com uma saída mais rápida, ou no caso, um retardo, ou ele vai ter um rendimento melhor ou não. Então, se eu pegar um motor que é aspirado, é um diagrama de válvula. Se eu pegar um motor que é turboalimentado, é outro, no caso, diagrama de válvula. Se eu pegar um motor que é usado, por exemplo, para caminhonete, depois ele é usado para trator, e depois ele é usado para um caminhão 3/4, vai mudar totalmente essa questão aqui, porque cada um tem uma característica. Então, por exemplo, o motor de trator eu tenho que trabalhar em baixa rotação com torque alto. O motor da caminhonete, high speed, eu posso trabalhar com rotação lá em cima, tá? E aí, se eu, no caso, trabalhar demais com esse diagrama aqui, eu vou ter, no caso, algumas dificuldades aí para manter essa curva, tá? Isso aqui, o pessoal que não é o caso, por exemplo, para mecânica diesel, mas quem mexe com competição para carro, tá? O cara quer ganhar performance, quer ganhar o veículo andar mais, ele acaba mexendo muito nessa curva. Eu não sei se já viram falar de polia ajustável para alguns motores, e quando o cara vai mexer com o motor para poder andar ou correr com o carro. Então, eles mexem nessa curva aí e altera. Se eu pegasse uma BMW, um Porsche, então isso aqui ele tem um sistema eletrônico que já corrige isso aqui. A Fiat ela tem um modelo que é sistema hidráulico, não tem mais comando de válvula. Então a abertura da válvula da admissão é feita, no caso, por demanda. Então, marcha lenta, não tem muita demanda, abre pouco. Quando começa a aumentar a velocidade, ele começa a alterar. Isso aí são coisas que vão vir para o futuro para melhorar o rendimento dos motores de combustão. Porque existe uma linha aí do pessoal que quer que o motor de combustão permaneça por muito tempo, e existe uma linha que quer que o pessoal acabe com o caso da questão de emissão, né? Mas os caras que têm petróleo aí, né, são um dos grandes incentivadores para desenvolvimento desse tipo de motores ainda, tá? Tem muita gente aí, tem muitos países ainda que dependem do petróleo para sobrevivência do país. Gente, ciclo Otto e ciclo diesel, se vocês forem ver aqui, tempo do motor, igual ele está falando aqui, é o mesmo. Só que a diferença entre um e o outro é que um trabalha com centelha e o outro trabalha por compressão, que nós já vimos isso lá no começo, tá? Resumindo, gente, se eu falasse assim para vocês, olha, me regula a válvula de um motor, por exemplo, do trator. Beleza. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver, por exemplo, a ordem de ignição desse trator, tá? A ordem de ignição do trator qual que é? Um 4 cilindros. Alguém sabe bem dizer aí, não? Ou como é que ele explode? Como é que é a sequência de explosão do motor? Tá ligado, Edinho, ou não?
Lincoln. Adalto já regulou válvula lá, Adalto? Professor, nunca regulei válvula, mas eu já vi Nunca. regular, só que era dos 6 cilindros, sabe? Mas não me, sabe, na época faz tempo, daí não, só foi uma vez, não me lembro bem certo. Mas eu lembro que ele marcava em par, sim. Ele marcava em par, né? Então, o seguinte, gente, ó. Eu não entendo muito essa parte aí. O Jim nunca viu, Jim? Não. Jim, quando você chega no trator, olhei o trator de frente, qual que é o número 1 o cilindro? É o daqui da frente ou lá de trás do motor? Lá pro lado do motorista? Se eu tô de frente com o trator, eu acho que é o Isso, que tá mais perto do motorista. tá. Eu Mais vou pro falar para você que centro do trator. você não está errado e também não está certo, porque depende do motor. Porque tem motor que quando o motor é com camisa molhada, tá? Vê dessa forma que você está falando. O número 1 é atrás, lá do lado do motorista. E quando a gente tem camisa seca, geralmente o número 1 é aqui na frente, onde está o radiador, tá? Aí, ó, tem um negócio legal. Então vamos pensar assim. Eu peguei, vamos supor que você olhou e falou que o número 1 é esse que você está falando aqui do lado do radiador, tá? O que eu vou fazer? Eu vou virar o motor. Tem uma marca lá na polia que vai estar lá, assim, ela está lá 0, OT, ou ela vai estar assim, normalmente uma marca de referência que é o número 1. Se você não tiver essa marca de referência, você tem que tirar a tampa de válvula e vai olhar assim nas válvulas. Quando a válvula entrar em balanço ou uma ou outra, o que vai acontecer? Você vai ver que os balanceiros vai movimentar junto daquele cilindro. Não é no caso separado, porque todos eles vão estar com movimento. Vai existir um único que vai estar parado os dois. Tá? Então, se eu colocar em balanço o número 4, que é o último lá do lado do motorista, o número 1 vai estar parado. E aí, os dois do meio, tá, vão estar, no caso, uma sequência aí, que daí tem que ver se ele está por exemplo, em exaustão, se ele está em admissão, se ele está começando a compressão. Aí depende, no caso, o motor, tá? Que a gente vai ter que dar uma verificada em relação a isso. O que eu faço? Sempre é o que eu falo para vocês. Toda vez que eu for regular a válvula, é sempre cruzado. O número 1 vai estar em balanço, eu regulo o 4. O número 4 está em balanço, eu regulo o número 1. O 3 está em balanço, eu regulo o 2. O 2 está em balanço, eu regulo o 3. Ah, professor, mas o que é regular? Regular, vocês vão pegar na chapinha do motor ali, ou se não, você vai lá no manual e vai falar assim, olha, a regulagem de válvula desse motor é 20 centésimo, no caso, a admissão, e 35 escapamento. Por que tem diferença entre um e o outro? E tem motor que é igual. Aí depende no caso que motor que vocês estão mexendo também. Mas o normal é sempre estar diferente. Ó. Por quê? A admissão está entrando mistura, frio. E o escapamento está saindo o quê? Gases quentes. Então, ele dilata mais. Então, há uma maior folga no escapamento e uma menor folga na admissão. Então, para evitar o quê? Bater válvula. O que é bater válvula? Bater válvula é quando está costurando. Você chega perto do trator lá ou da máquina e tá aparecendo que está tudo solto a parte de cima. A gente fala que está costurando. Quando estiver costurando, você vai lá e corrige isso. Tá? E ele, com o tempo, vai acontecer isso porque o motor, por mais lubrificado que seja, por mais perfeito que seja, com o tempo ele vai começar o quê? Desgastar. E nesse desgaste ele começa a aparecer algumas coisas assim. Então, para a máquina igual vocês estão mexendo, horas de trabalho. Se fosse um veículo rodoviário, tantos 1000 quilômetros eu tenho que fazer o quê? A aferição de válvula. Tá? Então, se vocês pegarem qualquer máquina que está trabalhando, chegou naquelas horas de trabalho, fala assim, ó, encosta, agora tem que fazer regulagem de válvula do motor. O que garante isso? Uma, diminuir ruído, igual a gente está falando aqui, que é para não fazer barulho. E por outro lado, gente, ele também, no caso, garante a potência máxima do motor. Porque se eu tiver, por exemplo, um motor que está enforcado, vai estar começando o quê? Vazar
taxa de compressão. E na hora que o motor for comprimir, em vez de segurar aquela pressão lá em cima, ele está vazando. Então, o motor vai diminuir o rendimento, vai ficar ruim no caso de andar ou ter força. Em alguns casos, se ele estiver muito enforcado, fica ruim de pegar, porque daí o que acontece? O motor diesel ele depende da compressão para esquentar, no caso, o ar para poder pegar fogo. Então, se não tiver taxa de compressão, o motor vai ficar ruim para pegar. Então, eu tenho que ficar fazendo essa correção aí no caso desses sistemas, tá? Comumente. Não é o caso de vocês que estão trabalhando com máquina, mas é o seguinte, gente. Se eu pegasse um veículo rodoviário que tivesse freio motor, o freio motor, aonde que ele é colocado? O primário é colocado no cabeçote. Então, o que acontece? Antes, ou junto com a válvula, eu vou ter que regular o freio motor. Então, existe um dispositivo que eu tenho que fazer a pré-regulagem do freio motor e depois eu faço a regulagem, no caso, das válvulas. Então, se eu pegar um motor que tenha, por exemplo, freio motor, eu tenho que fazer isso. O motor FTP que é usado na Case, Ede ou Holland, é o mesmo, se vocês pegarem, é o mesmo motor praticamente que é usado, por exemplo, nos Iveco, tá? A diferença é que a aplicação, existe uma aplicação que é rodoviária e uma aplicação que é usada, no caso, agrícola, tá? Então, quando eu falar que é rodoviária, ela vai ter freio motor. E quando eu falar que ela é agrícola, não tem freio motor, porque não tem necessidade, por exemplo, de usar freio motor em maquinário. E se vocês olharem o motor, eles tratam, por exemplo, um motor de 9 litros, 11 litros, 13 litros. Praticamente são os mesmos motores. Só que tem as aplicações que são rodoviárias e as aplicações que são, no caso, aí, agrícola daí, tá? Se a gente for ali para o lado do Aqua, o que acontece? Lá, como os motores agora são Aqua Power, são todos motores já para maquinário agrícola. Não tem aplicação para esse motor rodoviário. Então, ele não tem freio motor. Tá ok? Por outro lado, gente, se vocês pegarem, sei lá, a gente está falando aqui de um sistema mecânico, tá? Ele faz débito dessa forma. O motor eletrônico, a única coisa de diferente que ele tem, a regulagem de válvula é idêntica, não vai mudar nada, mas o débito de injeção, como ele identifica através de um sensor, ele acha qual que é o primeiro cilindro e aí ele injeta, no caso, no primeiro cilindro. E aí, quando ele achou o primeiro cilindro, logo ele vai fazer a ordem, no caso, conforme é programado, no caso, na central. É uma estratégia que é usada tanto para motor diesel quanto para motor ciclo-Otto, da mesma forma, porque eles colocando esse sensor que identifica o primeiro cilindro e a partir dali ele começa a dar o débito na ordem de ignição. Então, dá 1, no caso, se for um 6 cilindros, 5, 3, 6, 2, 4. Se for um 4 cilindros, é 1, 3, 4, 2. Então, ele faz a mesma ordem, mesmo ele sendo, no caso, mecânico ou sendo, no caso, um sistema eletrônico. A diferença é que no sistema eletrônico eu vou ter um sensor que identifica o primeiro cilindro e no sistema mecânico eu tenho que sincronizar a bomba para ela fazer isso daí. Então, de repente, no teu dia a dia, você precisa, no caso, acertar um motor que você não conhece, que é mecânico, já vão pensando que eu tenho que sempre colocar o motor no ponto de ignição para poder, no caso, tirar a bomba ou colocar a bomba. E depois vocês vão acertar o quê? O débito, que é o quê? Quanto de injeção de combustível vocês vão estar dando no sistema, tá? Essa é uma grande jogada aí que tem que ser feita para evitar, por exemplo, problemas, no caso, na hora da montagem. Do modo geral, é bem tranquilo para estar trabalhando com isso aí. Gente, a única coisa que vocês têm que saber também é que quando eu falo engrenamento direto e indireto. Indireto, quando eu tenho mais, por exemplo,
eu posso ter um monte de engrenagens, isso aí são engrenamentos indiretos, ou corrente ou correia, e quando eu falo engrenamento direto, eu tenho uma correia, no caso, uma polia ou uma engrenagem do comando, em cima de uma engrenagem, no caso do virabequim. Acertou os dois, fica mais fácil, tá? E ressonância de motor diesel vocês não tiram, por causa do sistema de injeção que eles trabalham ali, diferente, por exemplo, se você pegar um motor a gasolina que vocês vão tirando, ele fica redondinho lá, sem ruído nenhum. Seria isso hoje, gente, a parte de distribuição motora, tá? Falta a gente ver, amanhã eu vou tratar de retífica, como é que é feita a retífica de motor para vocês, o que tem que ser feito na retífica, que existe retífica da parte de baixo, de cima, de cabeçote, de cilindro, de tucho. Então aí, amanhã a gente vai comentar algumas coisas em relação à parte de retífica de motores. E depois nós vamos tratar uma parte de uma desmontagem do motor. Vamos pegar uma linha, pode ser, sei lá, do ACO, ou se não, no caso da própria FTP, que tem a maioria do pessoal trabalhando aí com FTP. Mas se vocês desmontarem um tipo de motor, não muda, no caso, muito em relação aos outros. A única coisa que vocês têm que ver é essa referência, por exemplo, de sincronismo na hora da montagem. O restante, tudo muito parecido. A parte de colocação de anéis, colocação de pistão, folga axial, folga radial, de biela, de tucho. Então, a gente vai estar vendo isso na sequência. Tá ok? Beleza? Seria isso aí hoje, gente. Obrigado aí pela companhia de vocês hoje. E voltamos a conversar mais um pouquinho amanhã. Beleza? Falou. Até mais. Beleza, senhor. Valeu. Falou. Até mais. Se Falou. cuida, moçada.